Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao estudo do Livro dos Médiuns. Hoje nós chegamos no capítulo 14, intitulado Dos Médiuns. Até aqui, Kardec estudou diferentes formas pelas quais os nossos irmãos desencarnados podem se manifestar. Agora, ele passa a direcionar o nosso olhar para aquele que serve de intermediário nessas manifestações, o médium. Mas antes de estudarmos as diferentes variedades da mediunidade, precisamos compreender uma questão fundamental. Afinal, o que é um médium? O que é mediunidade? Então, a palavra médium significa meio, intermédio, intermediário. No sentido espírita, médium é aquele que serve de intermediário entre os encarnados e os desencarnados, possibilitando que uma influência ou manifestação espiritual seja percebida no plano físico. Já a mediunidade é a faculdade que possibilita essa comunicação ou percepção da influência dos nossos irmãos desencarnados. A mediunidade, ela é uma só. Agora, a faculdade é que varia em diferentes graus, em diferentes níveis. E aqui encontramos um ponto muito importante apresentado por Kardec. Todos somos, de alguma maneira, médiuns. Isso porque todos estamos sujeitos à influência dos nossos irmãos desencarnados. A mediunidade, portanto, não deve ser compreendida apenas pela psicografia, psicofonia, vidência ou outras manifestações mais ostensivas. Existe uma sensibilidade à influência espiritual que faz parte da própria condição humana. Entretanto, Kardec faz uma distinção. No uso comum, da palavra médium, chamamos propriamente de médiums aqueles em que essa faculdade se apresenta de maneira mais ostensiva, produzindo manifestações mais claras e perceptíveis. Por isso, podemos dizer que a faculdade mediúnica possui diferentes graus e formas de manifestação, mas a mediunidade é só uma. O que muda é, é a faculdade, é o diferente grau que ela se apresenta e da diferente forma que ela se apresenta também. Em algumas pessoas, ela pode ser muito sutil, em outras, manifesta-se de maneira mais ostensiva. Também é importante compreender que mediunidade não é sinal de superioridade espiritual. Possuir uma faculdade mediúnica mais evidente não significa que alguém seja moralmente melhor, mais evoluído ou mais próximo dos espíritos superiores. A mediunidade é uma faculdade, uma possibilidade de intercâmbio entre o plano espiritual e o plano material. O valor do seu exercício dependerá principalmente do uso que fazemos dela. Por isso, o estudo é tão importante. Conhecer a mediunidade ajuda o médium a compreender aquilo que percebe, aprender a distinguir suas próprias impressões das influências espirituais e, principalmente, exercer sua faculdade com responsabilidade, equilíbrio e discernimento. Por isso que o autoconhecimento, a reforma íntima são tão importantes para que as pessoas se reconheçam e conheçam realmente os seus sentimentos. Outro ponto fundamental é que não existe apenas uma forma ou uma variedade, da faculdade mediúnica. A manifestação, ela pode acontecer de maneiras muito diferentes, dependendo das características e aptidões de cada médium. Então, a pessoa pode ter a mesma mediunidade que a outra, mas cada uma vai aparecer de uma forma, às vezes mais sutil, outra mais ostensiva. E é justamente isso que Kardec começará a desenvolver neste capítulo 14. Ele falará dos médiuns de efeitos físicos, dos médiuns sensitivos ou impressionáveis e de outras variedades da faculdade mediúnica que iremos estudar separadamente nos próximos autos. Antes de conhecermos cada uma delas, porém, precisamos guardar essa ideia. Médium é o intermediário. Mediunidade é a faculdade que possibilita esse intercâmbio. E compreender a mediunidade não é apenas conhecer fenômenos, é aprender a lidar de maneira consciente, responsável e segura
com uma faculdade natural do ser humano. Até o nosso próximo estudo.